Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Maricampo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa D'Anta, a Rádio FM em Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Como Cristo, bom pastor, edificas a igreja. Tu podes tudo em quem te chama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse 33º domingo do tempo comum, o evangelho proclamado na liturgia dominical é do evangelista Marcos, capítulo 13, versículo 24 a 32. Assim narra São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu, e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem, vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra, e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes, e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
neste ano, dedicado à oração, como preparação para o Jubileu Ordinário de 2025, somos chamados a celebrar o 7º Dia Mundial dos Pobres, no domingo, dia 17 de novembro. A mensagem do Papa Francisco para esta ocasião nos convida a meditar sobre o tema A oração do pobre eleva-se até Deus, lembrando-nos de que a esperança cristã inclui a certeza de que nossas preces alcançam a presença de Deus, especialmente quando rezamos pelos mais necessitados. O Dia Mundial dos Pobres, estamos celebrando, representa uma oportunidade muito importante do ponto de vista pastoral. O Papa Francisco nos incentiva a transformar a oração em uma caridade ativa e concreta. Assim, cada comunidade eclesial, em espírito de comunhão e solidariedade, deve aproximar-se dos necessitados, escutar suas orações e auxiliá-los em suas necessidades. O Papa sugere iniciativas que demonstrem proximidade e acolhimento. Assim, poderia-se organizar um momento orante com um grupo de pessoas mais carentes, seguido de um café, de um lanche, de um almoço, ou ainda recolher alimentos para serem doados às pessoas mais necessitadas. Contudo, o mais importante a ser celebrado nos Dias dos Pobres é a nossa atitude, o modo como nós devemos nos aproximar dos pobres, porque somos desafiados a ver o pobre não como objeto de caridade, mas como um irmão, uma irmã, uma pessoa humana em sua dignidade. O Papa Francisco nos recorda que a caridade autêntica deve estar fundamentada na oração. Assim, cada fiel é chamado a se tornar um peregrino da esperança, realizando pequenos gestos de amor e paz em seu cotidiano. No contexto do Dia Mundial dos Pobres, a liturgia deste domingo nos apresenta uma mensagem de esperança destinada a animar o povo de Deus em suas dificuldades. No Evangelho, que foi proclamado, segundo São Marcos, Jesus garante-nos que no futuro sem data marcada, o mundo velho do egoísmo e do pecado vai cair, e em seu lugar Deus vai fazer aparecer um mundo novo, de vida e de felicidade sem fim. Aos seus discípulos, Jesus pede que estejam atentos aos sinais, que anunciem essa nova realidade e estejam disponíveis para acolher os projetos, os apelos e os desafios de Deus. São Marcos situa o discurso de Jesus no 3º dia da sua estadia em Jerusalém, antes de sua paixão e morte, em que ocorrem os ensinamentos e as polêmicas mais radicais com os líderes judaicos. No final desse dia, já no Jardim das Oliveiras, Jesus oferece a um grupo de discípulos, Pedro, Tiago, João e André, um amplo e enigmático ensinamento, que ficou conhecido como discurso escatológico. E assim fala nosso Senhor: naqueles dias, depois de uma grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças que há nos céus serão abaladas. Esses primeiros versículos referem-se com imagens tiradas da tradição profética e apocalíptica à queda desse mundo velho, que se opõe a Deus e que persegue os cristãos. Em Isaías, capítulo 3, versículo 10, o obscurecimento do sol, da lua e das estrelas anuncia o dia da intervenção justiceira de Deus para destruir o Império Babilônico e para libertar o povo de Deus exilado, que se encontrava exilado na terra estrangeira. Em Joel, as mesmas imagens são usadas para descrever os acontecimentos do dia do Senhor, o dia em que Deus vai intervir na história para castigar os opressores e para salvar os seus eleitos. É esta linguagem que São Marcos vai utilizar para descrever a falência dos impérios que lutam contra Deus e contra os seus santos. A mensagem é evidente. Está para acontecer uma grande mudança na história. A velha ordem religiosa e política, os poderes que se opõem a Deus e que perseguem os santos, irão ser derrubados, a fim de darem lugar a um mundo novo, construído de acordo com os critérios e os valores de Deus. São Marcos não se refere aqui àquilo que nós costumamos chamar de o fim do mundo, mas refere-se genericamente à vitória de Deus sobre o mal, que oprime e escraviza aqueles que optaram por Deus e pelas suas propostas. A queda desse mundo velho aparece associada à vinda do Filho do Homem.
Assim diz Jesus: então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. A imagem leva-nos a Daniel, onde se anuncia a vinda de um Filho do Homem sobre as nuvens do céu, para afirmar a sua soberania sobre todos os povos, todas as nações e todas as línguas. O Filho do Homem, cheio de poder e de glória, que virá reunir os seus eleitos, não pode ser outro senão Jesus Cristo. Com esta imagem, São Marcos assegura aos cristãos o triunfo definitivo de Cristo sobre os poderes opressores e a libertação daqueles que, apesar das perseguições, continuam a percorrer com fidelidade os caminhos de Deus. A intenção de Marcos é anunciar aos cristãos perseguidos uma mensagem para que eles não se deixem afundar no desespero, porque Jesus vem com a sua vinda gloriosa. Cessará a escravidão insuportável que os impedia de conhecer a vida em plenitude e nascerá um mundo novo de alegria e de felicidade plenas. O quadro destina-se, portanto, não a amedrontar, mas a abrir os corações à esperança. Quando Jesus vier com a sua autoridade soberana, o mundo velho do egoísmo e da escravidão cairá, e surgirá o dia novo da salvação, libertação sem fim. Para Jesus, mais importante do que definir o tempo exato do fim do mundo é suscitar a confiança na chegada do mundo novo e despertar as pessoas para que fiquem atentas aos sinais que o anunciam. Aprendei a parábola da figueira. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo, está à porta. A palavra de Deus deste domingo abre-nos a porta da esperança. Apesar de tanto sofrimento que presenciamos no mundo, Deus não abandona a humanidade. E Ele mesmo está determinado a transformar o mundo velho, do egoísmo e do pecado, num mundo novo, de vida e de felicidade para todos os homens. A humanidade não caminha para a destruição, mas caminha ao encontro da vida plena, ao encontro desse mundo novo em que o homem, com a ajuda de Deus, alcançará a plenitude das suas possibilidades. Os cristãos, convictos de que Deus tem um projeto de vida para o mundo, têm de ser testemunha da esperança. O mundo tem saída. Deus Salvador fará surgir um mundo novo. Me ensinou a fazer da vida uma esperança só. Sei que aprenderei se te ouvir falar, não me perderei se te ouvir com atenção. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito. Como é bonito ouvir teu coração.
bonito ouvir teu coração. Como é bonito ouvir. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Para celebrar o 8º Dia Mundial dos Pobres, nesse domingo 17 de novembro, o Papa Francisco nos dirigiu uma mensagem com o tema A oração do pobre eleva-se até Deus. Um dos temas que o autor do livro do Eclesiástico dedica mais espaço à oração. E nos fala o Santo Padre, e falo com grande ardor, porque dá voz à sua própria experiência pessoal. E, continua o Santo Padre, nenhum texto sobre a oração poderia ser eficaz e fecundo se não partisse de quem se encontra diariamente na presença de Deus e escuta a sua palavra. Assim, o tema A oração do pobre eleva-se até Deus, tirada do livro do Eclesiástico. E com este tema, o Papa Francisco quer sublinhar a relevância da oração sincera e desinteressada, especialmente a oração dos pobres. E com isso também, o Papa nos chama a nos preparar neste ano que é dedicado à oração para o Jubileu Ordinário de 2025, que tem como tema Peregrino de Esperança. Neste ano dedicado à oração, precisamos, nos fala o Santo Padre, fazer nossa a oração dos pobres e rezar com eles. Pois, como já nos recordava o Santo Padre na Evangelium Gaudium, a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. A imensa maioria dos pobres possui uma especial atenção à abertura à fé. Tem necessidade de Deus e não pode deixar de lhe oferecer a sua amizade, a sua bênção, a sua palavra, a celebração dos sacramentos e a proposta de um caminho de crescimento e amadurecimento na fé. Assim, o Papa Francisco quer nos dizer da importância de assistir espiritualmente os pobres e não ver o pobre apenas como ser carente de necessidades materiais. Assim como nós nos preocupamos com suas necessidades materiais, devemos também nos preocupar com as suas necessidades espirituais. Por isso que a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta do cuidado espiritual. Daí entendermos a importância do tema A oração do pobre eleva-se até Deus. A mensagem destaca que a oração dos pobres é uma forma de comunhão e partilha e sofrimento com o pobre. Citando o livro do Eclesiástico, o Papa enfatiza que a oração dos humildes penetra as nuvens e que Deus responde ao sofrimento dos pobres, mostrando a importância da humildade e da confiança em Deus. A oração do humilde penetrará as nuvens e não se consolará enquanto ela não chegar até Deus. Ele não se afastará enquanto o Altíssimo não o olhar, não fizer justiça aos justos e restabelecer a equidade. O Senhor não tardará, nem terá paciência com os opressores. Encontra-se, portanto, esse texto que eu li no livro do Eclesiástico, capítulo 35, versículos de 17 a 19. A oração do humilde penetrará as nuvens. Deus, porque é um pai atento e carinhoso para com todos, conhece o sofrimento dos seus filhos, especialmente dos que a ele clamam na sua pobreza, em sua necessidade. Como pai, Deus se preocupa especialmente com aqueles que mais necessitam. Os pobres, os marginalizados, os doentes, os que sofrem, os esquecidos, os abandonados. A oração do pobre chega, atravessa as nuvens e chega até os céus, chega até Deus. E assim o Papa Francisco exorta os cristãos a reconhecerem que todos somos pobres diante de Deus e que a verdadeira riqueza não está em bens materiais, mas uma vida vivida com dignidade e com solidariedade. Para nos relacionar com Deus, é necessário ter um coração de pobre, coração humilde, de quem tem coragem de se tornar mendigo diante de Deus, de quem reconhece necessitado de Deus, um coração pronto a reconhecer-se pobre e necessitado. Portanto, existe uma correspondência entre pobreza, humildade e confiança. O verdadeiro pobre é humilde, como afirma Santo Agostinho, assim nos lembra o Papa Francisco, citando Santo Agostinho. O pobre não tem de que se orgulhar, o rico tem o orgulho para combater. Portanto, escuta-me, ser um verdadeiro pobre, ser virtuoso, ser humilde, assim fala Santo Agostinho.
Também nós devemos nos esforçar nesse sentido, a ser pobre diante de Deus, a buscar a humildade, a nos esvaziar e a nos reconhecer necessitados de Deus. O homem humilde não tem nada do que se vangloriar, nem nada a reclamar. Sabe que não pode contar consigo próprio, mas acredita firmemente que pode recorrer ao amor misericordioso de Deus, diante do qual se encontra como filho pródigo, que regressa a casa arrependido para receber o abraço do Pai. O pobre sem nada em que se apoiar, recebe a força de Deus e coloca nele toda a sua confiança. E assim nós devemos ser, nos esvaziar, não nos apoiar em nós mesmos e colocar em Deus toda a nossa confiança. Ser pobre, nesse sentido, humilde, e essa humildade gera confiança em Deus. E Deus não abandona aquele que coloca nele a sua esperança. O Papa Francisco, portanto, lembra que Deus está atento aos pobres e que mesmo quando parece silencioso, seu amor é constante. A oração é apresentada como autêntica quando se transforma em ações de caridade. Para o Papa, a opção preferencial pelos pobres deve traduzir-se numa atenção espiritual e numa solicitude religiosa privilegiada de cuidado com os pobres. O Papa Francisco encoraja as comunidades cristãs, nossas paróquias, os nossos movimentos, as pastorais, a ouvirem o grito dos pobres, a ouvirem a oração dos pobres e a agirem concretamente com solidariedade, prestando assistência. E propõe iniciativa de caridade e um reconhecimento daqueles que se dedicam aos necessitados, citando o exemplo de Madre Teresa de Calcutá e São Bento José Labre, destacado como modelos de vida dedicado aos pobres, com a oração como fonte de toda a força. Ouça toda semana nesta emissora o programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Oração, comentário do Evangelho e reflexões. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.